Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Policiais militares do Rio de Janeiro são flagrados mexendo em bebidas, alimentos, produtos eletrônicos e são acusados de furtar itens de dentro de uma casa. As imagens foram gravadas pelas câmeras da família, vítima da ação ilegal. Uma criança é atingida por um tiro em Minas Gerais quando participava de um culto numa igreja improvisada. Mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. E ainda saiu o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV com um caso absurdo de abuso de policiais militares no Rio de Janeiro. Um morador de uma comunidade na zona oeste, cansado de ter a casa invadida por policiais, decidiu instalar uma câmera escondida para filmar o que tem acontecido, segundo ele, com frequência. O resultado foi um registro em vídeo e áudio do que antes existia em denúncias. Policiais entraram na casa que não tinha ninguém. Reviraram tudo. A família conta que os PMs levaram uma caixa de som, carne e até água de coco. A reportagem é do Jefferson Monteiro. As imagens mostram policiais militares do Batalhão de Choque revirando a casa da família na comunidade Vila Aliança, na zona oeste do Rio. Os donos estavam fora. Já passava das 9 da manhã da última segunda-feira. Os PMs de fuzis andavam pela sala sem mandado de busca, nem qualquer flagrante que justificasse a entrada deles ali. Mesmo assim, eles mexiam em tudo. Encontraram jogos de videogame, uma caixa de som portátil. Um deles se surpreendeu quando viu uma garrafa de uísque. E depois brincam com as bebidas. Um cão farejador da polícia apareceu na imagem. A câmera só mostra a sala. Um policial chamou o outro para ir na cozinha. Antes de sair da casa, um PM incentivou os colegas a levar cerveja. Ele pegou a garrafa térmica azul que estava em cima do sofá e levou. A câmera de segurança instalada na sala flagrou 4 policiais. Tudo estava sendo acompanhado em tempo real à distância pelos donos da casa por um aplicativo de celular. A família disse que fez isso para comprovar a invasão dos PMs, porque já havia acontecido outras vezes e precisava de provas. Levaram uma caixa de som, aproximadamente 1 quilo de carne que tinha na minha geladeira, estava congelado, 8 caixinhas de água de coco e um perfume. Em 4 meses é a 11ª vez que eles vão na minha casa. Eu já não aguento mais. A invasão aconteceu durante uma operação da Polícia Militar na Vila Aliança. Homens de 6 batalhões e do Comando de Operações Especiais atuaram na ação. Depois de terem certeza que os PMs tinham saído da casa, os moradores voltaram e registraram como ficou o local. Foi essa casa do Janta aí. Olha só, isso aqui aparece na câmera. Ele rasgando, ele abrindo a embalagem. Com medo, o casal, que está sendo acompanhado por um advogado, decidiu denunciar o caso à Corregedoria da Polícia Militar. Eu não tenho nenhum mandato de prisão, não tenho nenhum mandato de busca e apreensão, entendeu? Sou uma pessoa limpa, trabalho, minha esposa também, entendeu? Eu não aguento mais chegar, falar com a minha mãe, falar com meus amigos, falar com o meu advogado, pô. As pessoas, não, você tem que se mudar, você tem que sair daí, mas assim, cara, o cidadão é livre para morar onde ele quiser, isso não deve acontecer nem aqui, nem em lugar nenhum. Depois que a reportagem foi exibida no RJTV, que é o jornal local do Rio de Janeiro, o Jefferson Monteiro conversou com o porta-voz da Polícia Militar do Rio sobre esse caso. Esse porta-voz disse que os policiais já foram identificados. Assim, o secretário de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, recebeu as informações através da matéria, ele já determinou que a Corregedoria entrasse no caso. Os policiais militares que estão no vídeo já foram identificados, eles já estão afastados do serviço das ruas e serão submetidos a conselho de disciplina, que pode citar até mesmo a exclusão das fileiras da corporação.
A Polícia Federal descobriu um esquema de falsificação de documentos do Exército Brasileiro. A fraude era para facilitar a venda e o porte de armas no Rio de Janeiro. Nessa casa, em Jardim Leal, Duque de Caxias, os policiais federais passaram quase 1 hora fazendo buscas e levaram um morador para prestar depoimento. Também estiveram em lojas que vendem armas e munição. Os investigadores dizem que o esquema envolve despachantes e comerciantes que permitem que pessoas sem avaliação psicológica e teste de capacidade técnica comprem armas ilegalmente. Os documentos falsos são idênticos aos expedidos pelo Exército, que deu apoio à operação. Segundo a investigação, os criminosos falsificam as chamadas CACs, que são as autorizações para caçadores, atiradores e colecionadores. E com os documentos falsos, compram as armas. A Justiça expediu 27 mandados de busca e apreensão, nenhum de prisão. Mas em todos os endereços da operação de hoje, os policiais federais procuraram por armas com a documentação falsa. Os agentes fizeram prisões em flagrante e recolheram documentos para comprovar a fraude. Desde 2019, um decreto da Presidência da República permite que um atirador compre 60 armas, sendo 30 de uso restrito e até 80 mil balas. Já os caçadores têm permissão para ter até 30 armas e 90 mil balas. E colecionadores, que antes podiam comprar um modelo de cada arma, agora podem ter até 5 de cada marca. Os suspeitos investigados na operação da Polícia Federal podem responder pelos crimes de falsificação de documento público federal, comércio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As penas variam entre 4 e 12 anos de prisão. O próprio Exército alertou a Polícia Federal sobre as fraudes nos documentos e disse que apoia essa operação. Uma menina de 10 anos foi atingida por uma bala durante um culto religioso na garagem de uma casa em Santa Luzia, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A menina de 10 anos está em casa e agora passa bem. Anda com dificuldade por causa do ferimento causado de forma inesperada. Uma bala perdida. Nós ouvimos o barulho do tiro. Aí quando eu fui ver, eu olhei pra frente, minha menina estava na cadeira da frente, eu na da trás, logo próximo. Eu só escutei minha menina gritando e chorando, estava falando que estava doendo. Quando eu fui ver, o tiro tinha acertado nela. A bala perfurou uma telha metálica antes de atingir a perna da menina. É o telhado do local do culto. Mãe e filha estavam sentadas na direção percorrida pela bala. Na hora eu pensei que era um bicho. Aí na hora, eu peguei e tirei a bala. Do culto foram direto para o hospital. A calça de tecido grosso foi outra barreira, segundo a mãe. O médico falou assim que não foi tipo bem de raspão, não furou a calça, né? Mas deu um furo na perna dela. Por isso que ele ficou sem entender o motivo de não ter dado nada. Mais que um susto, a situação expõe que a violência pode estar em todos os lugares. A criança estava sentada bem aqui. É uma garagem de uma casa onde o culto era realizado. A família tem costume de frequentar o local. A polícia disse que até o momento nenhum suspeito de atirar foi identificado. O policial que teve aqui no local, eles falaram que ia ser alguém que estava experimentando arma no lugar alto, né? E o tiro, a bala subiu e desceu no telhado. A Polícia Militar informou que a bala foi recolhida para perícia e que foram feitas buscas perto do local, mas ainda não se sabe de onde partiu o tiro. A gente fala agora da pandemia de Covid, que obrigou muitas famílias a se separar. Profissionais de saúde que trabalham na linha de frente tiveram que passar meses longe de casa, por precaução. Mas com o início da vacinação infantil, esse cenário está mudando. Por exemplo, uma enfermeira preparou uma festa surpresa para o filho, que hoje faz 6 anos. O Homem-Aranha apareceu de repente, quando Luca saía do carro. Hoje é dia de quê? No aniversário. E de que mais? E da vacina. Vacina! Comemoração em dose dupla, na surpresa organizada pela mãe dele, que é enfermeira do Hospital Eduardo de Menezes, referência no atendimento à Covid em Belo Horizonte. Passa um filme na minha cabeça de todo esse momento de reclusão social, de todo esse momento de distanciamento, dessa distância que nós precisamos tomar até mesmo dentro de casa. Então, hoje, como um aniversário dele, a dose veio como uma dose de esperança. Até a jacarezinha Maria Clara foi conferir. Vacina no braço, palmas e superpoderes ativados.
E pro Luca, não doeu nada. Porque tem uma experiência na vacina. Tem mesmo. A caderneta de vacinação tá mais que completa. E agora é festa. Aê! Viu, Luca? O Capitão América também apareceu. Quanto mais pessoas vacina, mais pessoas estão protegidas. Aniversário e vacina tem tudo a ver. É um novo ciclo de vida. Mas teve muita gente que ainda não veio ganhar esse presente. Segundo o último balanço da Prefeitura, somente a metade das 136 mil crianças convocadas receberam a vacina. Por isso, é importante escutar quem entende de superpoderes. E só tá faltando você pra vacinar também. Chama a mamãe e o papai e pede pra levar vocês no próximo posto de vacina, ok? O Luca e a mãe ficaram muito tempo afastados. Por causa da variante Ômicron, o menino estava isolado na casa dos avós. Vacinado com a primeira dose, adivinha o que ele quer fazer? Vou conseguir sair e fazer muitas coisas. Eu tinha vontade de ir no cinema ver o filme do Homem-Aranha. No Rio de Janeiro, 271 mil meninos e meninas que moram na capital ainda não tomaram a vacina contra a Covid. Agentes de saúde estão fazendo uma busca por essas crianças nos bairros e também nas escolas. As aulas voltaram e nos postos agora tem poucas crianças se vacinando durante a semana. A Fernanda estava viajando e o filho mais velho, o João, de 11 anos, perdeu a data. Hoje ele precisou da ajuda do irmão de 5 anos. Ele está trazendo coragem para o mais velho, que é o mais medroso com a agulha aqui. Quando era criança eu fiz um escândalo para tomar uma vacina. De mãos dadas com o irmãozinho, não teve choro. Viu, ali pra tu? É rapidinho. O Davi já encontrou os amigos e os professores, mas hoje vai ser um dia especial na escola. Ele tem 9 anos e ainda não foi vacinado. É muita dúvida, né? A gente fica com medo, tanta coisa na internet que a gente fica... Mas hoje ele vai se vacinar. A Gisele conversou com a gente, né? A supervisora, a gente vai vacinar ele. Foi numa conversa aqui na porta da escola que o pai do Davi decidiu vacinar o filho. A ideia da prefeitura agora é seguir na mesma linha, identificar outras crianças na mesma situação e conversar com os pais. O desafio é grande. 270 mil crianças ainda não se vacinaram no Rio. A estimativa é que 140 mil estudem na rede municipal de educação. A expectativa é que se a gente conseguir vacinar 80% das crianças, a possibilidade de ter uma internação por Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos caia praticamente a zero. Então, poucas doenças a gente tem essa possibilidade. É uma doença imunoprevenível. No ano passado, 23 crianças morreram de Covid-19 na capital. 560 precisaram ser internadas por causa da Covid. Uma situação triste que só pode mudar com esta atitude, que merece aplausos. O Ministério da Saúde recomendou mais 2 doses de vacina contra a Covid para adolescentes entre 12 e 17 anos imunocomprometidos, ou seja, com baixa imunidade por condições como, por exemplo, estar fazendo quimioterapia ou ser paciente de hemodiálise. A partir de agora, o esquema de imunização desse grupo deve incluir uma dose de reforço 8 semanas depois da segunda dose e 4 meses após a conclusão desse esquema, uma dose adicional. A orientação já vale para a população adulta imunocomprometida. Com o crescimento de casos de Covid, o Centro de Hemoterapia de Sergipe está com estoque de sangues bem abaixo, né? E essa situação é considerada crítica. Um quadro que se repete em outros hemocentros do país e por isso até motivou que fossem feitas algumas mudanças nas regras para que as pessoas que testaram positivo para a Covid e que também querem doar sangue. As geladeiras que armazenam as bolsas de sangue para a rede hospitalar pública do estado estão quase vazias. Nos picos da pandemia da Covid-19, a redução no estoque chegou a 50%. Hoje, a redução é de 30%. Elismar, que já era doador de sangue, se manteve distante da sala de coleta nos últimos 2 anos. Mas, por entender a necessidade, decidiu retomar as doações. Fiquei por volta de 2 anos sem vir fazer a doação devido à pandemia, mas sabemos da importância para a necessidade do sangue. Aí a gente está voltando hoje, depois da pandemia, a primeira vez.
Por dia, no Centro de Hemoterapia de Sergipe, 60 bolsas em média são coletadas. Mas o ideal seriam, no mínimo, 150. Hoje nós temos um estoque em nível crítico, estamos sim atendendo a rede hospitalar, né, mas é necessário que tenhamos estoques. Então o que vem mantendo os nossos estoques são os grupos fidelizados, as doações de reposição, mas é importante que a população se conscientize, se fidelize, seja um doador fidelizado. Ninguém está livre de precisar do sangue, sangue não se fabrica, então você, seu filho, sua mãe pode precisar de uma bolsa de sangue, porque todos os procedimentos de média e alta complexidade assim a necessidade do sangue. O Ministério da Saúde e a Anvisa atualizaram regras para pessoas que tiveram a Covid-19 e querem doar sangue. Foi preciso reduzir prazos com segurança para abastecer os estoques dos hemocentros do país. A nota técnica esclarece critérios sobre a triagem clínica dos candidatos à doação. Hoje, aquelas pessoas que tiveram Covid, mas não têm sintomas, após 10 dias pode fazer a sua doação. Aquelas que têm sintomas, além dos 10 dias, os sintomas devem ter sido cessados. Aquelas pessoas que tiveram contato com alguém que teve Covid, 7 dias. Os profissionais de saúde que utilizem seus EPIs e não estejam contaminados podem fazer a sua doação. 8 em cada 10 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência por causa da falta de chuva. Uma quinta-feira de muito sol. Para quem planta soja no Rio Grande do Sul, é mais um dia de preocupação. Fica bem apreensivo, né? Porque não se sabe o que acontecerá o dia do amanhã, né? O que virá pela frente aí. A chuva foi pouca e chegou tarde demais. Por isso, muitas lavouras estão com essas falhas. São partes onde a soja não resistiu ao tempo seco. O problema é que não adianta molhar a planta que já está quase morta. Nessa plantação, agora os grãos estão assim, murchos, porque faltou chuva na época mais importante do desenvolvimento da planta, que é no enchimento dos grãos. Numa comparação com esses que estão mais saudáveis, que receberam umidade, dá para ver que é quase o triplo do tamanho. E não tem como aproveitar esses grãos que já estão secos. Mais de 82 mil produtores de soja registram perdas nessa safra, mas o problema é maior. Essa situação, ela afeta todas as culturas, hortaliças, frutas, a própria gôndola do mercado, a gente sente, né, o preço da elevação dos produtos. A estiagem afeta também as famílias. 22 mil estão sem acesso à água. Em muitas casas, o abastecimento é com caminhão. 402 municípios do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Isso representa 80% dos municípios do estado. Em Santa Maria, onde tinha um açude, agora tem chão rachado. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, pequenos produtores perderam tudo que plantaram. Em torno de 25 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando com horticultura, nunca tinha presenciado uma estiagem tão rigorosa como esta e temperaturas altas. Perdi toda a produção de alface, temperos, abóbora, pepino. Não teve como produzir devido à alta temperatura. O mistério daquele prédio sem dono em Brasília, que a gente te mostrou ontem aqui, foi desvendado. A construção na Asa Norte está há muito tempo abandonada e nem mesmo o governo do Distrito Federal sabia quem era o dono. O prédio fica na 912 Norte. O GDF chegou a dizer que estava aos cuidados da Embaixada da Palestina. Mas o embaixador do Estado da Palestina no Brasil disse que não. A Secretaria de Economia, responsável pelo patrimônio imobiliário do DF, disse então que iria fazer uma pesquisa para identificar o dono do terreno. Nossa produção foi atrás, pediu ao cartório de registro de imóveis a escritura do prédio e lá estava a resposta tão difícil. Pela escritura do imóvel, o terreno foi comprado pela República Árabe do Egito em julho de 1972. Depois, foi cedido ao Centro Islâmico do Brasil, que fechou as portas em 2008. Mistério desfeito, o governo do Distrito Federal ainda não respondeu o que vai fazer agora que o dono do prédio abandonado já foi identificado. Veja a seguir, o preço do etanol está em queda no Centro-Oeste paulista, resultado do baixo consumo de biocombustível nos últimos meses. Brasil TV de volta e a gente avisa para quem fez o último Enem que já pode se planejar para disputar uma vaga em universidade pública ou particular
com bolsa ou financiamento estudantil do governo federal. Ontem, o Ministério da Educação divulgou a nota do exame para milhões de candidatos 2 dias antes do previsto. Mas, ainda assim, a divulgação foi motivo de dor de cabeça para os estudantes. O que seria antecipação acabou gerando frustração e ansiedade nos alunos. O Ministério previa divulgar amanhã o resultado e, de fato, antecipou a divulgação para ontem. Foi o próprio ministro Milton Ribeiro quem fez o anúncio. Os candidatos correram para ver os resultados, mas tiveram que esperar 4 horas para conseguir acesso ao sistema. A Yasmin, por exemplo, só viu as notas hoje cedo. Ela disse que vai usar o resultado para aplicar para universidades públicas em São Paulo. A expectativa é bem alta, porque é um curso bem concorrido que eu pretendo cursar, no caso Direito. E eu estava bem ansiosa para ver a minha nota de redação, porque essa é uma matéria que eu gosto muito, sempre tive facilidade. E fiquei realmente feliz com o meu resultado, tirei 900. E agora é esperar para ganhar ali, receber os resultados seguintes. Com a nota do Enem disponível, milhões de candidatos vão poder buscar uma vaga em uma universidade pública pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Podem ainda se inscrever para concorrer a uma bolsa do ProUni ou tentar uma vaga no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Cada oportunidade possui regras próprias. Já na semana que vem, na terça-feira, abrem as inscrições para o SISU. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa atingir a nota de corte do curso que vai disputar. Na semana seguinte, tem o ProUni, que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. A oportunidade é apenas para alunos que cursaram os 3 anos do ensino médio em escola da rede pública ou que foi bolsista integral em colégio particular. E em março tem o FIES, o programa do governo federal que financia de 50% a 100% da mensalidade em universidades e faculdades privadas. Para concorrer a uma vaga do ProUni e do FIES, é preciso ter uma média de 450 pontos e não ter zerado a redação. A Alessandra está de olho no SISU. Ela mora em São Paulo e o sonho é estudar letras na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela comemorou o resultado no Enem. Sempre sonhei em ser professora, sempre fui aluna da rede pública de ensino. A gente vive um déficit nessa área, a área da educação. E assim que eu me apaixonei por linguagens, eu decidi que seria professora de língua portuguesa da rede pública. E agora eu estou cada vez mais próxima de realizar o meu sonho. Agora, uma notícia que não apareceu por aqui há muito tempo. A redução no preço do combustível. O etanol está mais barato no centro-oeste paulista. Foram 5 quedas de preços seguidas desde o início do ano. Foi só o preço do etanol cair um pouco que o Bruno mudou de combustível. Ele é motorista de aplicativo, usa um tanque cheio por semana e daí precisa economizar. No final do ano passado eu estava na gasolina, aí eu mudei para o álcool, que é melhor. Na hora de abastecer você sente que você paga, enche mais o tanque e tal, dá aquela sensação, né? Aqui em Marília, o preço do litro de etanol na bomba já caiu 5% desde o começo de janeiro, uma média de 1% a cada semana. A diferença é de 24 centavos se comparado com o preço do final do ano passado. E essa redução está ligada ao consumo do biocombustível, que diminuiu nos últimos meses. A gente acredita que os estoques de distribuidoras e de usinas, eles estão altos em função da venda fraca e eles têm que desovar esse estoque para poder vir a safra nova. Então eles abaixam o preço para poder tornar a ser viável o etanol e vender mais. Neste posto não houve uma grande mudança nas vendas. Isso porque, embora um pouco mais em conta, o preço do etanol ainda não chega a 70% do valor da gasolina. Ou seja, não está valendo a pena optar pelo biocombustível. Este economista explica que o preço deve ter novas reduções na safra, que está prestes a começar. Aproximação de uma safra que não há previsão de problemas que a anterior teve. E essa renúncia ao combustível, dado que ele subiu mais do que a gasolina, que é mais competitiva, acabam favorecendo alguma redução de preço. E o etanol ele também é usado na gasolina. Então, a gasolina que a gente usa para abastecer os veículos, ela tem 27% de álcool anidro. Havendo aí uma queda no preço da cana, isso também pode beneficiar o preço da gasolina.
Enquanto isso, o motorista precisa ficar de olho nas bombas, acompanhando os preços e na expectativa por um cenário melhor. Porque, apesar da pequena queda, o combustível ainda está caro. Não dá nem para andar de carro mais, né? A gente anda porque não tem jeito, mas olha, tá terrível. Eu acho que deu uma reduzida relativa, né? Não foi tanto, mas em vista do que era anteriormente, né? Mas esperamos aí que o preço abaixe mais, né? A gente encerra o Brasil TV com uma imagem bem curiosa numa rua em plena zona sul de São Paulo. Uma família de patinhos cruzando essa rua. Tem aparentemente ali, dá para tentar ver, um casal e pelo menos uns 9 filhotinhos. Até alguns motoristas pararam para que eles atravessassem com segurança. Uma equipe da Guarda Civil Ambiental foi chamada, mas não encontrou mais os patinhos. A gente espera que todo mundo dessa família esteja bem. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.